Duelo de Série A na Copa do Brasil. Vasco e Fortaleza, duas equipes que não vêm tão bem aí na temporada, vencem pouco nos seus últimos jogos. Quem será que vai ficar com a vaga? A gente vai debater isso a partir de agora no Bets do Dia. Salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Copa do Brasil, tá? Duelo de dois times da Série A, Vasco e Fortaleza em busca de uma vaga para as oitavas de final. Primeiro jogo sem gols lá no Castelão, lá em Fortaleza. Vamos debater o que vai acontecer neste jogo de volta. E para me ajudar nessa análise, estou com ele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? Fábio? Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar mais um confronto, joguinho bom. Copa do Brasil, para definir aí mais um classificado para as oitavas de final. Vamos trazer o contexto de Vasco e Fortaleza para esse confronto, estatísticas, informações de forma geral, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, jogo entre Vasco e Fortaleza, que vai ser às 9h30 da noite, desta terça-feira, lá no estádio de São Januário, a casa do Gigante da Colina. Primeiro jogo sem gols, 0-0, Matheus. É o que já dá para falar desse jogo. Acredito que esse é o principal ponto que a gente precisa trazer para esta partida, o contexto, né? A gente está falando de um jogo de volta da Copa do Brasil, uma competição mata-mata, cujo jogo de ida foi 0-0. Isso vai condicionar e muito a nossa análise. Mas antes, vamos trazer aí como chegam as equipes, né? Pois o contexto geral, o último confronto até foi interessante, né, Fábio? Das duas partidas, o Vasco, ele vence lá no Campeonato Brasileiro o Vitória, né, por 2-1, enquanto o Fortaleza, ele empatou fora de casa contra o Boca Juniors, né, um golzinho lá nos acréscimos, na Boboneira, um grande resultado também. Mas puxando um retrospecto um pouco mais geral, conforme que está aparecendo aí na telinha para vocês, nos últimos 5 jogos das duas equipes, não é muito bom, né? Do lado do Vasco, só essa única vitória aí no último jogo. Antes disso, tinham sido 3 derrotas e um empate. Do lado do Fortaleza, essa sequência sem vitórias até um pouco maior, que são 6 jogos. Nesse período foram 5 empates e uma derrota. E aí vale destacar, né, Fábio, que é um time que empata muito. O chamado Empataleza. Empataleza. Tá? A torcida do Fortaleza já está apelidando o Leão do PC de Empataleza. Que até acho que seria um bom palpite, viu, para esse jogo. A gente vai falar mais para frente, mas é um jogo com carinha de pênaltis, eu acho que é muito grande. Tá por aí. Em relação à campanha dos times no Brasileirão, muito parecidas, né, Matheus? O Vasco é o 13º com 6 pontos, o Fortaleza é o 11º com 7. Em relação à média de gols marcados, também parecidas, né? O Fortaleza tem uma média um pouco melhor, mas também a gente tem que levar em consideração que tem um estadual mais fácil, né? Que é o Campeonato Cearense, onde ele consegue aplicar goleadas. Já para o Vasco, no Carioca, já é mais difícil. E média de gols sofridos, aí a gente tem o Fortaleza com uma média um pouco melhor, mas também no contexto das competições que os dois times disputam, né? Sobretudo nesse início de ano, comparando os campeonatos estaduais, o Fortaleza tem uma média um pouco melhor. Sim, sim. E são médias altas, né? A gente considerando a média de gols total aí das duas equipes, cerca ali de 2,7 gols marcados por jogo. E isso já condiciona, inclusive, para os padrões das equipes, que vamos chamar agora. A gente observa tendências muito altas relacionadas a um elevado número de gols das duas equipes. E ainda mais aplicando ao contexto desse confronto, que é justamente o Vasco atuando como mandante e o Fortaleza atuando como visitante. E o que é que a gente trouxe aqui? Em 4 dos últimos 5 jogos que o Vasco atuou em seus domínios, saiu ambas marcam. Ou seja, tanto marcou gol quanto sofreu gol. E isso também acontece com o Fortaleza atuando longe de seus domínios, jogando como visitante. Nas 5 últimas vezes que atuou fora de casa, o Fortaleza, em 4 dessas vezes, ele tanto marca quanto sofre. Ou seja, a tendência de ambas marcam é muito alta. Agora, quando a gente aborda um contexto de confronto direto, aí a gente já traz uma estatística que eu acredito que vai mais de encontro com o contexto específico dessa equipe, que é o jogo de volta da Copa do Brasil, e considerando que a partida de ida foi empate, foi um 0-0, né? Em 6 das últimas 7 vezes que Vasco e Fortaleza se enfrentaram, nós tivemos no máximo 2 gols. Inclusive, ao meu ver, Fábio, essa é uma tendência muito alta que existe para esse confronto, né? Conforme a gente mencionou aqui, são duas equipes que não vêm muito bem, duas equipes que estão muito parelhas ali, o nível mesmo, eu diria até, né? Nível de elenco, até no nível no Brasileirão ali. São duas equipes que estão praticamente ali. O Fortaleza é melhor que o Vasco. Um pouco melhor, também acredito. Tem um elenco mais qualificado. Tem um elenco melhor, né? Mas como o jogo é em São Januário, eu acredito que o jogo, a tendência balança um pouco mais. E existe uma alta tendência, né, a sair empatado o jogo. Vamos para o nosso momento Bet Nacional e vamos ver o que as odds dizem para essa partida, para a gente começar a analisar os melhores mercados. A gente já vê que o Vasco está sendo tratado como favorito. O Vasco é favorito, né, muito por jogar em casa.
Mas é aquela odd ali que a gente já percebe que o mercado também não dá um favorito claro, né? 2,39 é uma odd alta, uma odd alta, né? Em termos de resultado final, as odds estão bem altas realmente, porque existe uma tendência muito grande da partida ser empatada, né? A gente tem uma cotação 2,38 ali a favor do Vasco e 3,18 a favor do Fortaleza. Mas, particularmente, meu palpite é um empate, mas eu fugiria do resultado final, né? Para esse confronto, eu prefiro, de fato, focar em gols. Por quê? Como é um jogo de volta, a primeira partida foi empatada e foi 0-0. São duas equipes que não vêm tão bem, né? Não têm conseguindo impor seu jogo, né? Então eu acredito que vai ser um jogo mais truncado, um jogo mais feio mesmo, que tende a ser empatado. Meu palpite ali seria um 0-0 ou 1-1 eventualmente. Até muito, a gente vê o ambas marcam do Fortaleza, mas a maioria do ambas marcam do Fortaleza foi 1-1 jogos. Sim. Exatamente. Ou seja, existe uma alta tendência aí ao menos de 2,5 gols, que tá pagando bem, então cotação boa, 1,67, cerca ali de 2/3 do valor investido, você vai ter como retorno caso aconteça. E no máximo a gente acredita aqui que realmente seja 1-1, né? Esse jogo aqui, existe esse grande direcionamento aí para o empate, eventualmente se a partida for 2-0 para uma das equipes também, é green, né? Até porque pode acontecer de que uma equipe, se uma das duas abre o placar, a outra vai ter que buscar o resultado, Sim, né? Vai estar atrás no placar agregado. Então, pode ser que eventualmente se lance muito e no final saia um golzinho de contra-ataque. Então, o 2-0 também não é nenhuma loucura para nenhum dos dois lados. Então, a gente fica aqui com o menos de 2,5 como principal recomendação. E o ambas marcam, tu acha que vale a pena pegando as estatísticas dos dois times? Claro que se a gente palpitar ambas marcam, também é um risco, um pouco, né? É um risco de sair mais do que 2,5 gols, né? Exato. Até porque para dar certo, para dar green, tanto no ambas marcam quanto no menos de 2,5, o placar exato tem que ser exatamente só tem uma possibilidade. Só tem 1-1, que é a única possibilidade. Então, assim, a minha leitura pré-jogo, ela é mais condicionada para o menos de 2,5. Até porque não duvido nada ser 0-0 esse jogo. Tá com uma carinha de 0-0 esse jogo, inclusive, né? Mas considerando que é um mata-mata e que se eventualmente... Vamos criar um cenário aqui. No primeiro tempo, uma das duas equipes faz 1-0, nem importa qual seja. A tendência é a outra equipe se impor, se lançar mais para tentar buscar um empate. Então, existe essa tendência de gol, caso saia um gol cedo. Tem esse ponto, né? Então, por isso que eu recomendo o quê? Para o pré-jogo, o menos de 2,5. Porque eu acredito que tende a ser um jogo truncado, né? Um primeiro tempo ali, ao que tudo indica, vai acabar um 0-0. Pode pintar um gol, claro, né? O futebol pode tudo. Mas imagino que essa seja a tônica aí para o confronto. Mas o ambas marcam, ele pode se tornar uma boa opção no ao vivo. Se eventualmente um dos times já faz 1-0 ali e você observa que o adversário está conseguindo impor seu jogo, está conseguindo pressionar muito, acredito que existe essa alta tendência. Então fica como uma recomendação aí para um ao vivo, eventualmente, o ambas marcam nesse confronto. Bom, então é isso. O nosso recap para finalizar, Matheus? Nosso recap aí, a dica pré-jogo fica por conta do menos de 2,5, um oddzinho 1,67, que é uma odd muito boa, né? 2/3 ali do valor investido, caso seja green, tá valendo muito a pena. É a dica principal aí para esse confronto pré-jogo. Boa, então é isso. Fechamos mais uma edição do Bets do Dia. Valeu para vocês. E aqueles recados, né? Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e entra aonde, Matheus? Entra aonde? tvbet.com, né? Tá lotado lá de conteúdo para você, apostador. Você que caiu de paraquedas aqui, só viu esse vídeo, não conhecia o nosso trabalho, entra lá na tvbet.com que você vai assistir análise de vários outros jogos. É um conteúdo diário para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso. Valeu, tamo junto, Matheus. Até a próxima. Valeu!